Olá, como estamos todos? Estamos aqui hoje para fazer um trabalho em cima de um dos maiores pensadores ateus do momento contemporâneo. Estou falando de Sam Harris. Aqui é um dos seus livros, Despertar. Aqui outro dos seus livros, A Morte da Fé. Mas nós vamos trabalhar com essa pérola que se chama Carta a uma Nação Cristã. Vamos a ela? Muito bem. Trabalhar com Sam Harris é um desses prazeres inusitados, pela clareza de pensamento dele, pelo modo como ele coloca os seus questionamentos. Logo na entrada do seu livro, no prefácio de seu livro, que é feito por Richard Dawkins, quem não conhece Richard Dawkins, não é? Richard vai dizer o seguinte sobre ele: Sam Harris não é amigo de divagações sem rumo. Ele escreve diretamente para o seu leitor cristão, chamando-o de você, e lhe dá a honra de levar a sério as crenças que você defende. Pois ele fecha as questões dizendo o seguinte: se um de nós está certo, o outro está errado. Nós marcamos aqui várias passagens, como é nosso costume nesse estudozinho despretensioso que nós fazemos com vocês. Ele exemplifica aqui que esse livro foi escrito para os americanos, para a população americana. Mas isso não impede que a população cristã possa fazer uso de tudo isso que Sam Harris vem dizendo aqui em Carta a uma Nação Cristã. Sam Harris se preocupa com outras crenças, enquanto eu, como educador científico, diz Dawkins, fico desalentado ao constatar que 50% da população americana acredita que o mundo tem 6.000 anos de idade, o equivalente a acreditar que a distância entre New York e São Francisco é menor que um campo de cricket. Sam Harris se preocupa com outras crenças desses mesmos 50% e diz: portanto, não é exagero dizer que se Londres, Sydney ou Nova York de repente virassem uma grande bola de fogo, uma porcentagem significativa da população cristã, que ele diz aqui da população americana cristã, e nós dizemos da população cristã, veria um lado auspicioso na nuvem em forma de cogumelo que se seguiria. Porque para essas pessoas seria o sinal de que a melhor coisa que jamais vai acontecer no mundo está prestes a acontecer: a volta de Jesus Cristo. Todos os nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, acreditam piamente que Jesus voltará e virá nessas bolas de fogo, como está no livro do Apocalipse ou Revelação. Deveria ser óbvio, continua Harris, e evidente, que crenças desse tipo pouco ajudam a humanidade a criar para si um futuro duradouro, seja na esfera social, econômica, ambiental ou geopolítica. Imagine as consequências se algum componente significativo do governo americano e dos outros que seguem essa linha de pensamento, realmente acreditasse que o mundo está prestes a acabar e que o fim do mundo será glorioso. O fato de que
quase metade da população americana. E aí eu peço vênia a Sam Harris para dizer que quase metade da população cristã do mundo acredita nisso, puramente com base em um dogma religioso, deve ser considerado uma emergência moral e intelectual. Fica muito difícil você conversar com as pessoas que têm esse tipo de pensamento, de mentalidade, que acreditam, e você, para combater uma crença, é algo muito complicado e delicado. Primeiro é preciso que a pessoa queira aceitar, ouvir e tolerar as explicações, as explanações, o que quase nunca acontece. Pessoas que vivem pela fé religiosa, elas não são e não estão disponíveis para conversas que possam alterar isto. Elas têm medo de ouvir, porque pode causar algum tumulto. Os Estados Unidos, ao menos, são protegidos por uma esclarecida separação colocada por Thomas Jefferson entre igreja e Estado. O Brasil supostamente também teria essa separação. Nós seríamos um Estado laico, mas nós estamos vendo que não é exatamente assim, mas não vamos entrar, por enquanto, nessas questões. Já na Grã-Bretanha, Dawkins é inglês, como sabemos, não é? A religião faz parte, historicamente, do nosso establishment oficial. Neste momento, por exemplo, a liderança política do nosso país, a mais piedosa desde Gladstone, está decidida a apoiar as escolas religiosas. E nós estamos vendo também aqui no Brasil uma corrente de pensamento desconstruindo totalmente a linha educacional vigente no país e partindo para, vamos dizer assim, o elogio e o impulsionamento para escolas militares, para escolas religiosas que possam dar aos alunos uma visão criacionista do mundo. Então, passada esse prefácio de Dawkins, que ele fecha dizendo assim: comecei dizendo que Sam Harris não é amigo de divagações sem rumo. Um dos seus argumentos é que nenhum de nós pode se dar a esse luxo. Carta a uma nação cristã vai perturbar você, seja para incentivá-lo a uma ação defensiva ou ofensiva. Este livro, com certeza, vai exercer uma mudança em você de alguma maneira. Leia. Nem que seja a última coisa que você vai fazer na vida. E com a esperança de que não seja a última. E aí começamos a nota ao leitor introdutória de Sam Harris. Sam Harris é uma figura relativamente jovem. Ele tem uma simpatia natural, ele cativa a gente um pouco mais do que Dawkins com sua irascibilidade e Hitchens antigamente com os seus argumentos ferrenhos, sem admitir nada. Harris é mais jovem e menos agressivo, mas não menos contundente. Ele diz o seguinte: desde a primeira publicação do meu livro, A Morte da Fé, esse aqui, que eu mostrei a vocês no início, um livro excelente, mas um livro bem mais alentado, daí porque eu escolhi a Carta a uma Nação Cristã. Então ele diz, desde o lançamento desse livro, que
milhares de pessoas já me escreveram para dizer que estou errado em não acreditar em Deus. As mensagens mais hostis vêm de cristãos. É uma ironia, pois os cristãos em geral imaginam que nenhuma religião transmite tão bem como a sua as virtudes do amor e do perdão. A verdade é que muitos que afirmam ter sido transformados pelo amor de Cristo são intolerantes à crítica de uma intolerância profunda, quase assassina. Ele aqui diz até assassina. Bem, nós temos visto as agressões às clínicas que fazem abortos e como essas coisas têm chegado a crimes, a mortes e assassinatos de médicos, enfermeiros e voluntários ou voluntários. Podemos atribuir isso, claro, esses ímpetos assassinos, podemos atribuir, continua ele, à natureza humana. Mas é claro que tal ódio recebe considerável apoio da Bíblia. E como eu sei disso? Entre os meus correspondentes, os mais mentalmente perturbados, sempre citam capítulos e versículos bíblicos. Ele diz que esse livro se destina a pessoas de todas as religiões, mas foi escrito sob a forma de uma carta aos cristãos dos Estados Unidos especificamente, porque nele ele responde a muitos dos argumentos que os cristãos conservadores apresentam em defesa de suas crenças religiosas. Assim, o cristão a quem me dirijo, diz ele, ao longo do texto, é um cristão em um sentido limitado da palavra. Uma pessoa assim acredita, pelo menos, que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por inspiração divina, e apenas os que acreditam na divindade de Jesus terão a salvação depois da morte. Dezenas de pesquisas de opinião realizadas de maneira científica sugerem que mais da metade da população cristã acredita nesses postulados. Os cristãos conservadores de todos os países e de todas as seitas, católicos, protestantes de linhas majoritárias, evangélicos, batistas, pentecostais, testemunhas de Jeová e assim por diante, estão todos igualmente implicados na minha argumentação. Até as religiões mais progressistas dão seu apoio tático para as divisões religiosas do nosso mundo. Contudo, nesta carta a uma nação cristã, me dirijo à cristandade em seu aspecto mais desagregador, destrutivo e retrógrado. Eu quero que vocês compreendam que a minha tarefa aqui é trazer o texto. A minha tarefa aqui é trazer para vocês, para o nosso pensar, para o conhecimento, tudo que está escrito contra e a favor, ou apenas argumentativamente, replicando ou contestando, mas sempre dentro de uma linha de profundo respeito por todas as religiões. Essa ressalva se faz necessária porque este livro é bastante contundente e instigante. Então, depois que ele faz toda essa apresentação aqui, escrita por ele em novembro de 2006, nós passamos ao texto em si, onde ele vai novamente, e eu vou pedir licença para tomar um gole d'água por conta da minha... vocês sabem. Então, ele vai novamente voltar àquilo que dissemos no começo. Nós concordamos, por exemplo, que se um de nós
está certo, o outro está errado. Não existe meio termo aqui. Não existe, não é, claro escuro aqui. Ou é claro ou é escuro. Não se pode fazer um chiaro escuro aqui. Oscuro. Ou a Bíblia é a palavra de Deus ou não é. Ou Jesus oferece à humanidade o único e verdadeiro caminho para a salvação ou não oferece. Esse caminho para a salvação é dito em João, capítulo 14, versículo 6. Nós temos que prestar muita atenção, lembremos-nos do estudo de Gesa Vermes sobre João, o estranho entre os evangélicos, os apóstolos. Então, ou é isso ou é aquilo. É claro, assim, esse texto aqui é importante. Se o cristianismo está correto e eu persistir na minha descrença, devo esperar que um dia ireis sofrer os tormentos do inferno. Pior ainda, eu achei engraçado isso aqui, pior ainda, já convenci outras pessoas, muitas delas próximas a mim, a rejeitar a própria ideia da existência de Deus. Elas também irão padecer no fogo eterno, segundo Mateus capítulo 25, versículo 14. Ora, se a doutrina básica do cristianismo está correta, então, diz ele, desperdicei a minha vida da pior maneira que se possa conceber. Eu reconheço isso, sem restrição alguma. O fato de que minha rejeição do cristianismo, pública e contínua, não me preocupa nem um pouco. Já demonstra o quanto considero inadequada as suas razões para ser cristão. É claro que há cristãos que pensam diferente e que concordam em parte comigo e discordam um pouco de você, então nem estão totalmente concordantes com ele, nem totalmente discordantes com os outros. Existem pessoas, é o célebre em cima do muro, não é? Nem isso, nem aquilo, e ficam nisso e naquilo, e o tempo vai passando e você continua cultivando um medo do inferno, enquanto você cultiva uma esperança na bondade e misericórdia de Deus. Aliás, essa pandemia tem nos mostrado essa bondade e misericórdia de Deus. Bom, enfim, isso já é outra história. É claro que há cristãos que veem outras religiões como caminhos igualmente válidos para a salvação. Há cristãos que não têm medo do inferno e que não acreditam na ressurreição física de Jesus. Esses costumam se definir como religiosos liberais ou moderados. Mas continua ele dizendo o seguinte: se a Bíblia é um livro comum e Cristo era um homem comum, então a história da teologia cristã é a história de homens estudiosos dissecando uma ilusão coletiva. E, no entanto, você não acha essas razões convincentes. O Corão declara repetidas vezes ser a palavra perfeita do Criador do universo. Os muçulmanos, só para citar como exemplo, poderíamos estar citando qualquer uma outra religião, os muçulmanos acreditam nisso tão piamente quanto você acredita na definição da Bíblia sobre ela própria. Há uma vasta literatura relatando a vida de Maomé, que, do ponto de vista do Islã, prova que ele foi o mais recente dos profetas de Deus. Maomé também garantiu aos seus seguidores que Jesus não era divino. Isso está
no Corão, nas suras 5, 71, 75, 19, 30, 38, e ele também garantiu que qualquer pessoa que pense diferente passará a eternidade no inferno. O negócio é bravo, não é? E por que você não perde o sono pensando se deve ou não se converter ao islamismo? Isso nem nos ocorre. Ou ao judaísmo? Não, a gente nem pensa nisso, né? De maneira geral, os cristãos não pensam nisso. Você é capaz de provar que Alá não é o único e verdadeiro Deus? Você é capaz de provar que o arcanjo Gabriel, sempre ele, né? Ele está sempre em todas, não visitou Maomé em sua caverna? Claro que não. Você não é capaz de provar. Mas você não precisa provar nada disso para rejeitar as crenças muçulmanas, considerando-as absurdas. Recai sobre os muçulmanos o ônus da prova de que suas crenças acerca de Deus e de Maomé são válidas. E até agora, eles não fizeram isso. Então, ele vai também aqui, em Sabedoria da Bíblia, analisar a famosa bondade humana que o cristianismo diz que é uma fonte inigualável de bondade humana. Eu fiquei lembrando daquele fato terrível da garotinha de 10 anos, 9, 10 anos, grávida, sem poder levar a cabo a gravidez, porque correria risco de vida, internada no hospital aqui de Pernambuco, e o grupo de católicos e evangélicos cheios de bondade, cheios de amor a Deus, gritando assassina, assassina, gritando para os médicos que iam salvar-lhe a vida, assassinos, precisando da interferência da polícia para tirar os bondosos da frente do hospital. A garotinha teve que ser sedada porque ela ficou tão apavorada com os gritos e com as ameaças que começou a passar muito mal. Mas deixemos isso para lá. Isso é parte da bondade cristã, não é? A bondade cristã que apedreja quem erra, apedreja mentalmente, verbalmente, e agora com a internet, apedreja pela internet, não é? Eu tenho lido coisas horríveis, mas enfim. Você acredita que Jesus ensinou as virtudes do amor, da compaixão e do altruísmo melhor do que qualquer outro mestre que já viveu? Todo cristão acredita nisso. Você acredita que a Bíblia é o livro mais profundo jamais escrito? Aí eu me pergunto, quantos livros você já leu para chegar a essa dedução? Porque para mim é um dos livros mais tolos, confusos, cruéis e deprimentes que eu já li na minha vida. Você acredita que a Bíblia é o livro mais profundo jamais escrito e que seu conteúdo suportou também o teste do tempo, que só pode ter sido escrito por inspiração divina? Todas essas crenças, diz Sanherres, são falsas. As questões morais que existem nesses livros são questões de felicidade e sofrimento. É por isso que eu e você não temos obrigações morais em relação às pedras. Até onde nossas ações podem afetar a experiência de outras criaturas, de maneira positiva ou negativa, as questões de moral se aplicam.
A ideia de que a Bíblia é o guia perfeito para a moralidade é simplesmente espantosa em vista do conteúdo do livro. Não há dúvida de que o conselho de Deus para os pais é direto e claro. Direto e claro. Sempre que os filhos saem da linha, devemos bater neles com uma vara. Isso está em Provérbios 13, 24, 20 e Provérbios 23, 13, 14. Mas a coisa aprofunda ainda muito mais. Se eles tiverem a pouca vergonha de nos responder com insolência, devemos matá-los. Isso está em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 15. Está em Levítico, capítulo 20, versículo 9. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, 21. E já bem mais recente, em Marcos, capítulo 7, versículo 9 a 13, e Mateus, versículo 15, capítulo 15, versículo 4 a 7. Também devemos apedrejar pessoas até a morte por heresia, adultério, homossexualidade, por trabalhar no sábado, por adorar imagens, praticar feitiçaria e mais uma ampla variedade de crimes imaginários. E aqui ele vai dar um exemplo, ele fala, eis aqui apenas um exemplo da sabedoria eterna de Deus. E vem todo um texto acerca desse assunto que está em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6, capítulo 13 e capítulo 6, versículos 8 e 15. Muitos cristãos de St. Harris acreditam que Jesus acabou com todas essas barbáries, nos termos mais claros imagináveis, e pregou uma doutrina de puro amor e tolerância. Mas não foi assim. Vamos fazer uma releitura da Bíblia? É bom. Mas não foi assim. Em vários pontos do Novo Testamento, se pode ler que Jesus confirmou integralmente a lei do Velho Testamento. E aqui vem um texto de Mateus 5, versículo 18, 20, em que Jesus diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele está aqui sancionando, ele está aqui dando o seu aval a tudo o que está em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, a todos aqueles horrores e absurdos. Os apóstolos repetiram várias vezes esse tema. Aliás, eles enfatizavam bastante esses temas, porque a humanidade costuma gostar de ameaças. Gostar no sentido de que, ao sentir medo, ela para de cometer algumas faltas.
Nós somos sempre acossados pelo medo, não é? Nós somos sempre postos em ordem pelo medo. E os profetas, e Jesus era um profeta, e os padres, os sacerdotes, os pastores, os ulemás, os rabis, eles sabem disso e eles usam disso para alavancar a sua obediência. Por que eles desejam que nós sejamos obedientes? Porque é mais fácil conduzir um rebanho obediente do que um que pensa por si mesmo. O pastor nunca gosta da ovelha rebelde que não segue para o redil junto com as outras. Os apóstolos repetiram várias vezes esse tema. Por exemplo, veja Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Lógico que Jesus disse coisas profundas sobre o amor, a caridade e o perdão. A regra de ouro é realmente um preceito moral maravilhoso. A regra de ouro aqui se refere ao Sermão da Montanha. É considerada tudo o que foi dito ali, embora esteja em um evangelho de um jeito, em outro de outro, em outro de outro, eles não conseguem sequer dizer se era montanha, monte ou colina, enfim, mas é chamada a regra de ouro. Mas numerosos mestres antes de Jesus, bem antes de Jesus, já deram essa mesma orientação, séculos antes de Jesus. Só como exemplo, Zoroastro, Buda, Confúcio, Epiteto, não é? E ele cita uma seita chamada Jainismo. Essa seita, ela é tão severa, ela prega a doutrina da absoluta não violência. Mas a não violência não é contra o nosso próximo, não. É a não violência contra até o mais ínfimo dos insetos. Os janistas acreditam em muitas coisas improváveis acerca do universo, mas não do tipo de coisas que acenderam, por exemplo, as fogueiras da Inquisição. Naturalmente, você é livre para interpretar a Bíblia de outra maneira, com olhos mais claros, não é? Mas não é espantoso que você tenha conseguido discernir os verdadeiros ensinamentos do cristianismo, enquanto os mais influentes pensadores na história cristã falharam nesse ponto? É claro que muitos cristãos acreditam que uma pessoa inofensiva como Martin Luther King é o melhor exemplo da religião cristã. Mas isso apresenta um sério problema, pois a doutrina do jainismo é objetivamente uma orientação melhor do que a doutrina do cristianismo para quem deseja ser como Martin Luther King Jr. Se você acredita que Jesus ensinou apenas a regra de ouro e o amor ao próximo, deve reler o Novo Testamento. Deve reler. Preste atenção especial à moralidade que ficará em evidência quando Jesus voltar à terra, deixando um rastro de nuvens de glória. E aí nós vamos para a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda epístola, capítulo 1, versículos 6 e 9. Escutem. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão
penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E em João, o quarto evangelista, aquele que não conheceu Jesus, pois escreveu seu evangelho cerca de 100 anos depois que Jesus havia morrido. Em João capítulo 15, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Palavras de Jesus. Se levarmos em conta, diz Sam Harris, a metade das afirmações de Jesus, podemos facilmente justificar as ações dos grandes santos. Levando em conta a outra metade, podemos justificar as fogueiras da Inquisição. Qualquer pessoa que acredite que a Bíblia oferece a melhor orientação possível em assuntos de moralidade tem ideias muito estranhas, ou sobre orientação, ou sobre moralidade. Mas, meus amigos, vocês podem ver que é um livro pequeno, ele tem apenas 80, deixem-me ver, ele tem 91 páginas, contando com as notas e os livros que ele recomenda. Livros maravilhosos, mas de texto mesmo só 86. Porém, eu não vou fazê-lo todo hoje. Vou deixar uma parte dele, onde eu marquei aqui 10, item 10 para trazer para vocês. Eu vou continuar na outra semana. Afinal de contas, não temos pressa, não é verdade? Afinal de contas, o nosso objetivo aqui, nesse estudo singelo, sem maiores pretensões, é esclarecermos, é termos conhecimento suficiente para discutirmos aqui no sentido elegante da palavra. Em várias ocasiões, quando oportuno, nós termos o conhecimento suficiente para fazer. Então, sem pressa, eu encerro aqui momentaneamente para na outra semana continuar essa preciosidade, essa raridade que é uma carta só a uma nação cristã. Até o próximo encontro nosso. Temos fé, estaremos juntos, que vocês estarão realmente apreciando esses nossos esforços em trazer para vocês esses assuntos, esses estudos. Então, até a próxima e estamos juntos. Se cuidem, hein?